Fala pessoal, tudo tranquilo? Desafios novos, muitos e grandes, né? Entre eles, fazer essas aulas subirem e chegar até vocês, mas devagarzinho a gente vai chegando, tá? A gente vai ajustando tudo aqui. Então eu passei para vocês um pouquinho sobre alvos e indicadores de alvo, e eu vou retomar isso e dar um pequeno segmento, tá bom? Por que a insistência com alvo? Porque os alvos comunicam, tá? Alvos envolvem os alunos na aprendizagem e alvos orientam o educador. Então, quando você sabe o que vai ensinar, quando você tem um alvo definido, isso vai colaborar bastante aí tanto para você quanto para o aluno e para manter a sua estrutura de aula, tá? Esclarecendo aquilo que você vai ensinar, mostrando em que nível você vai ensinar. Então, hoje eu pretendo mostrar para vocês, se possível, que níveis são esses aqui a taxonomia de Bloom se refere, tá? Eu expliquei já lá atrás que Benjamin Bloom organizou ou respondeu a pergunta que ele mesmo fez, como o ensino se processa, e a partir daí ele trabalhou com 3 grandes domínios, e para cada um desses grandes domínios ele trabalhou alguns níveis. Então eu estou trabalhando com vocês o domínio cognitivo, e vou apresentar para vocês esses níveis cognitivos. Vou tentar fazer aparecer aqui do ladinho, tá bom? Para facilitar para você na sua memorização aí, e até na sua anotação, se você conseguir, tá bom? Então, esses níveis de objetivos educacionais, eles se consistem em 6 níveis. Nós começamos com conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. É uma escadinha, né, de 6 níveis a serem subidos, tá bom? O que cada uma dessas áreas representa como você vai trabalhar no seu aluno, tá bom? E a taxonomia de Bloom, os objetivos educacionais, eles sugerem que o nível do conhecimento é o nível mais raso, que tem a ver com memorização. A compreensão tem a ver com explicar, a aplicação tem a ver com transferência, a análise é analisar mesmo as partes, síntese, você junta essas partes que foram analisadas, e a avaliação tem a ver com juízo de valor. Eu vou tentar desenvolver isso para vocês de maneira objetiva, mas aqui, e geralmente isso em sala de aula, até por uma questão de tempo, nós trabalhamos os 3 níveis que Bloom chamava de níveis inferiores, tá? Que é o conhecimento, compreensão e aplicação, e os níveis superiores, que também deveriam ser tratados para toda a estrutura educacional, que é análise, síntese e avaliação, que segue mais ou menos essa estrutura que vocês têm numa faculdade, num seminário, num curso mais intenso. A gente começa com matérias em níveis mais rasos, né? Matérias que trabalham no nível do conhecimento, que exigem basicamente alguma decoreba, vão assim. Depois você começa a subir para os outros níveis de compreensão, de aplicação, até seguir e esperar que no futuro você se forme e tenha então um nível, chegue e atinja o nível da avaliação. Isso deveria acontecer em todo o processo educacional, tá bom? Então, a gente começa isso no alvo, escrevendo esse alvo. Então, o alvo, como vai aparecer aí, espero que dê certo, por exemplo, meu aluno compreenderá a importância da democracia. Então, esse é meu alvo no ensino.
Aqui, por exemplo, eu poderia estabelecer como alvo: meu aluno será capaz de compreender a importância de escrever alvos em seus níveis educacionais, tá? Então, vamos trabalhar com esse processo aí da democracia, até porque é um tema bastante comum aí, peculiar à nossa realidade atual. Então, meu alvo é que meu aluno compreenda a importância da democracia. Significa, primeiro, que o meu alvo é um só. Eu quero que o meu aluno saiba, né, nesse caso, compreenda a importância da democracia. O compreender aqui é o segundo nível do cognitivo, né, daquele processo lá dos níveis cognitivos. Então, no domínio cognitivo, você tem o primeiro nível mais raso de todos, que é o conhecimento, que é a memorização, e no segundo deles, você tem a compreensão. Na compreensão, então, que você já deixa claro no seu alvo que você vai escrevê-la, que você vai exigir que o seu aluno aprenda isso, porque você vai ensinar isso. E quando eu digo exigir, eu estou dizendo que você vai construir toda a aula em função disso. Então, o indicador de alvos que será escrito também, e quando eu digo escrever é isso, porque na prática aí o pessoal tem vergonha, parece, de escrever sempre a mesma coisa. Ah, mas isso é a mesma coisa. Alvo e objetivo é tudo a mesma coisa. Né? Você escreve da mesma maneira e vai desenvolver a aula nesse sentido. Então, ao final da aula, meu aluno será capaz de explicar, obviamente com as suas próprias palavras, que vai demonstrar então que ele aprendeu a importância do que é a democracia. Então, se eu tenho como alvo que o meu aluno compreenda o que é a democracia, ao final da aula ele deve explicar e mostrando que aprendeu essas nuances aí do que é democracia. E ele vai explicar com as suas palavras. Ele explicando com as suas palavras, então não existe necessariamente aí um certo e um errado, tá bom? Passo a apresentar para vocês então os níveis cognitivos.